Pastor Israel Alves Ferreira, ele é presidente ali da Assembleia de Deus em Ilhéus, no estado da Bahia. Também ele é autor da casa e o mesmo é vice-presidente do Conselho Fiscal da CGADB. Não é isso? O pastor é formado em bacharel em Economia, especializado em Neuropsicologia e Psicanálise Clínica. Também é doutor em Psicologia, como também é mestre em estudos da Bíblia Sagrada. Então, o pastor Israel, que estar aqui hoje, é uma honra para nós, estar com o nosso pastor aqui, e eu sempre via os vídeos deles, né, na internet, nas escolas bíblicas, e hoje eu tenho uma honra, nós temos a honra de recebê-lo, o ilustre pastor aqui. Uma salva de palmas para o pastor. Pronto. Pastor, pode tomar assento, fica à vontade, e com o pastor, ele pode já dar início à palestra, fica à vontade, meu pastor, o tempo todo seu. Pedestal, sim. A paz do Senhor, bom dia para todos. Obrigado aqui pela recepção em nossa casa explicadora, que nós fazemos parte dela. Eu sou escritor da casa e também sou vice-presidente do Conselho Fiscal da Casa Explicadora, que também é da Convenção da Assembleia de Deus no Brasil. E é um prazer estar com os irmãos, tratar um assunto importantíssimo. Esse livro já tem um tempo de escrito. Eu sou pastor há mais de 40 anos, pastor presidente de igrejas. Sou pastor da igreja da capital, creio que tem 80 mil membros, e nessa caminhada pastoral fui percebendo os desafios que um pastor enfrenta. Eu, quando comecei minha vida profissional, sou economista, fui auditor fiscal do Estado por um tempo, depois já me chamou para a obra. E quando eu comecei a ser pastor, eu fui pastor numa cidade do interior e outra cidade, fui para Ilhéus naquela época. Eu comecei a sentir o desafio de atender pessoas, que no aconselhamento eu sempre via gente com muitas dificuldades que eu não conseguia compreender. E quando eu comecei a estudar psicologia nessa área, eu comecei a pensar em melhorar meu ministério no atendimento. Eu tenho até um vídeo na TV CPAD sobre aconselhamento pastoral. Tem 280 vídeos ali na TV CPAD, que é o canal do YouTube da nossa Casa Explicadora. E eu tenho lá vídeos de todas as áreas, de doenças mentais, questão de família, crianças. Então tem vários vídeos ali. Você pode... Essa semana o tema é o casal se separa. Faz o que agora com os filhos? Né? Então estou trazendo temas diversos sobre a família. Está lá. Então comecei a estudar, fiz psicanálise, depois eu fiz um curso de neuropsicologia, depois eu fiz psicologia é bem recente já. Fiz psicologia, já tinha mais de 50 anos de idade, quando eu fiz psicologia. E depois eu fui fazer um doutorado, eu estou terminando, já estou com a tese pronta, vou apresentar a tese nos próximos meses. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse livro, mas trazer alguns dados aqui, já pode passar aí? Começar apresentando alguns dados que o ministério, as pessoas às vezes não entendem o que é ser um pastor, os desafios que ele tem. Tem até um livro ali que eu vou levar com ele, Pastor de Carne, Líder de Carne e Osso, é um livro que tem ali, não levo não, só tem 2 ali, eu quero um, viu? Líder de Carne e Osso, que é uma área que eu gosto muito de lidar, que o pastor é gente que tem dores, angústias, sofrimento. Quem é ovelha deve entender isso do pastor. Pastor não é um anjo, quer dizer, um anjo da igreja. A pessoa pensa que a gente tem asa, que está voando, não tem problema nenhum, não tem luta nenhuma, não tem problema financeiro, não tem problema familiar. Nós temos todos os problemas que todo mundo tem. Só que o pastor não pode falar para ninguém que tem um problema, porque se fala para o crente da igreja, que pastor fraco, meu Deus do céu, pensei que ele era melhorzinho, né? Então ninguém vai compreender um pastor cheio de problema e de luta, mas todos nós temos muita luta. Você lê Paulo, quanta luta Paulo passou, né? Quantas dificuldades, preso ali, apanhava colar. Então o pastor tem suas dificuldades, porque o pastor
é a pessoa mais solitária da igreja, é o pastor. Ele tem uma multidão. Quando eu fui pastor de Salvador, a igreja tem 80 mil membros. Mas eu me sentia só. Porque o pastor não pode falar seus mistérios, não sei, para sua esposa em casa, não pode falar para ninguém. E se o pastor cometeu uma falha, fala com quem? Então tudo é um desafio muito grande. Ser pastor é um esforço para ser anjo, mas não dá. Porque você é de carne e osso, como feijão e farinha. Então as pessoas entenderem o papel de um pastor também é complicado. Então o pastor vive sob pressão. O pastor vive sob pressão continuamente. Alô? Eu falo algumas coisas aqui, depois a gente pode conversar. Nós temos o nosso irmão ali que é psicólogo também, que é pastor, Linaldo. E vamos conversar um pouquinho, discutir nossos temas aqui. Eu vou ficar aqui até as 5 da tarde, quem fica aqui, tá bom? Tá passando não? Falhou. Estamos falando. Olha, irmãos, esse livro tem uns anos que eu escrevi. Eu já escrevi 13 livros, mas na Casa do Criador só estão 2. Igreja e Lugar de Soluções, o livro que eu escrevi mais antigo, e esse aqui já tem algum tempo que eu escrevi. Esse livro tem sido muito abençoado. Vou em vários lugares do Brasil, dos Estados Unidos, está lá também. E as pessoas começam a falar, rapaz, que livro me abençoou muito, colega. Então é um livro que vai falar das fragilidades do pastor, da luta do pastor no ministério, das emoções, das patologias da liderança. Demonstrando para passar. Aqui eu estou trazendo alguns dados para mostrar a pesquisa desse State of Pastors. Os dados do pastor traduzido para o português mostra aqui. Pode ler quem está conseguindo ver aqui, ler aqui, percentual. 56% mais que a população, 65%. Olha lá. Além disso, ainda que apenas por burnout. 3 esgotamento. Número que dá para subir um pouquinho aí? Pegou. Esse nós não está aí para vocês dizer o que é. Tem um negócio de 30%. Aí. Número que chega a 76% terminou devido ao esgotamento. Esgotamento físico, mental. Que número, os casos, por exemplo, de síndrome de burnout, que é esse esgotamento profissional ou laboral de qualquer líder, né? Inclusive o pastor. Pode passar. São dados para você mostrar a situação que os pastores enfrentam no mundo hoje. Vamos lá, 50%. 56%. Nos grandes templos. 32%. Em relação à forma de se ver na sociedade, 65% se vivem solitários e isolados. Isso é uma realidade. O pastor é mais solitário, ele tem uma multidão, mas ele não tem amigos que compreendam ele. Tem amigos que amam, mas que não compreender é difícil. Compreender um pastor nas suas vulnerabilidades, só Deus. Né? Revela sinais alarmantes. Aqui já é outro instrumento de pesquisa, Schaeffer. Revela sinais alarmantes com respeito à saúde dos ministros de denominações evangélicas nos Estados Unidos. Aqui é uma pesquisa dos Estados Unidos. Dentre os pastores entrevistados, aqui é outra entrevista, outra pesquisa. Pode ler aqui. 75% Sabe de uma coisa, as pessoas pensam que o pastor não trabalha, né? E diga assim, por que você não vai arrumar um trabalho de verdade? O pastor trabalha muito. Porque
Porque ele lida com gente, com pessoas. Ele cuida das pessoas. Cuidar de gente é estressante. As pessoas... E quando a pessoa tem um pastor, cuida das pessoas, não espera que as pessoas sejam gratas, pior ainda, né? Então eu sempre digo, não tenho expectativa sobre as pessoas. Tem que ter expectativa sobre Deus. Eu preciso ter expectativa sobre alguém, vou ajudar. Eu atendo na igreja, esse ano já atendi 300 pessoas com problemas mentais na igreja. Eu atendo um dia na igreja, só com pessoas com problemas mentais. Alguns ficam curados, outros desaparecem, e assim vai. Mas nunca espere que alguém que foi abençoado, claro que vai aparecer em cada 10, Jesus teve um que veio agradecer. Esse pastor, que bem dá um testemunho na igreja, que maravilha. Mas o que a gente faz não é para as pessoas, é para Deus. E fazer coisa para Deus é fazer para as pessoas. Que é assim que nossos mediadores entre Deus e os homens, para abençoá-los. Então, os pastores são muito ocupados. Tem gente que trabalha 75 horas por semana. Depois aqui... Isso é verdade. A maioria dos pastores estão cansados. Alguns não tiram férias nem folga. E esse é o estilo mais antigo de ser pastor, era trabalhar o tempo todo e morrer trabalhando. Nada de tirar folga, férias, uns feriados, nada. Feriado faz evento, e domingo, e segunda e terça, e feriado. É todo dia, fim de semana, que o pastor trabalha mais, né? Quando os outros tiram descanso, o pastor está trabalhando. 70%... Depois, é isso, qualquer um que lidera pessoas vai ter problema com pessoas. Mesma pessoa que diz, bendito que vem em nome do Senhor, depois vai dizer, crucificam, né? Aquele que diz, bendito que vem em nome do Senhor, glória a Deus, sempre num pastor novo. Daqui um mês está dizendo, crucifica. Faz parte, né? Aqui tem umas causas de transtornos mentais entre pastores. Número 1, é isso que fala de trabalhar muito. Pastores ativistas, não é ativistas do reino, mas ativistas em termos de atividades demasiadas. Os pastores estão trabalhando muito, porque o pastor vive sob pressão. É pressionado a dar resultados, é pressionado a abençoar pessoas, é pressionado... As pessoas pensam que o pastor é aquele canal de bênção, está só derramando bênção. Não é assim. O pastor também está precisando ser abençoado, né? E outra coisa importante é a solidão. Isso que eu já falei, o pastor tem dificuldade de ter amigos íntimos, pessoas que ele ter amigo, levar para sua casa, sair para almoçar. Mas ele não pode sentar com um grupo de membros, amigos, e dizer, olha, o pastor está quebrado. Não tem um centavo, está devendo na praça. No outro dia ele está fora da igreja. O pastor está devendo na praça. Então o pastor não pode falar com ninguém, tem que correr atrás de se virar para pagar suas dívidas. E não conte para ninguém, isso não é pior. Ninguém vai lhe dar o dinheiro por isso, né? Depois, 3. Tem uma pesquisa na universidade francesa que diz que um homem, ser humano, precisa ter pelo menos 4 amigos para ter uma saúde mental razoável. 4 amigos. Tem pastores que não tem 4 amigos, tem 400. E a pessoa pensa que amigo da rede social. Se eu tenho 10 mil seguidores no YouTube, ou 10 mil seguidores no Instagram, não é nenhum amigo, é só seguidor. Não confunda amigo com seguidor. Não fica amigo com pessoa que chega na igreja, pastor, que mensagem maravilhosa, glória. Não se confunda com isso. Se gostou da mensagem, ele vai sair ali e falar, eu gosto da mensagem dele, mas não vale nada. Então não é, as pessoas, a gente não pode confiar em pessoas, a gente confia em Deus. Mas o pastor precisa amar todos eles que não lhe amam também. Que o grande desafio do pastor é amar quem não lhe ama. Esse é o trabalho de um pastor. Se você amar só quem você ama, não está de acordo com a palavra do Senhor. Você tem que amar aquele troço que fala mal de você, que vai para a rede social, acaba com o pastor. E você diz, meu irmão, eu te amo. Glória a Deus. Morrendo de raiva, mas tem que amar. 4.
falta de repouso. Um dia uma pessoa me ligou para mim de madrugada. E eu falei, irmão, pastor, você está orando, não estou dormindo, irmão. Isso é hora de pastor estar de joelho, meu irmão. Ore por mim aí que eu estou com um problema. Quer dizer, pastor não é gente, né? Pastor é um instrumento de abençoar as pessoas. Isso é, precisa a gente rever isso. Um dia quando meu pai morreu, eu era pastor de Ilhéus na primeira vez. Eu fui pastor, estou 2 vezes pastor de Ilhéus. Meu pai morreu, eu estava no culto. Eu, às vezes, ia para a porta da igreja falar com os irmãos, eu estava no culto, bastante triste. E aí um irmão veio me dizer, pastor, cadê o senhor lá na porta? Cadê o seu sorriso? Porque o senhor não está falando com a gente. Irmã, meu pai morreu. Eu disse, não, meu pastor não tem negócio de pai, de mãe, não. Pastor tem a igreja, é ovelha. Eu falei, pronto, pastor é um computador, é um robô abençoador. 5, pressão da instituição, outro dado, da instituição. Nós estamos ligados a instituições, como convenções, como órgãos de representação, e também são pressionados. São pressionados pela igreja, 6 10 câmaras da igreja, nós somos pressionados pela igreja a dar resultados. E a ser bênção, e a orar e Jesus fazer milagres, todo mundo está cobrando de nós. Mas somos cobrados também as instituições que nós somos filiados para fazer isso, para fazer aquilo, para seguir estatutos, seguir regras, seguir éticas e tudo mais. E vem, em 7º lugar, as bênçãos, que são as oposições. Os opositores estão dentro da igreja, e é muito complicado quando você abençoa uma pessoa, chama para trabalhar com você, e leva para sua casa, e de repente você está abençoando aquela pessoa, e a pessoa se torna oposição, começa a destruir a vida do pastor. São coisas que o pastor enfrenta. Pode passar aí, por favor. Algumas patologias são muito próprias de liderança, né? O estresse, pressão contínua para o resultado, cansaço emocional. O estresse, quase todos nós temos estresse. E o estresse é adoecedor em várias áreas, né? Então, quando você tem estresse, ele vai liberar, tem um cortisol, esse cortisol, a gente diz, cortisol do estresse, não. O cortisol é um hormônio produzido pelo nosso corpo, pelas glândulas suprarrenais, que ele traz equilíbrio para o nosso corpo. Mas quando ele tem excesso, que é o caso do estresse, ele vai adoecer você. Na Bíblia tem um texto que fala muito interessante. Davi diz no Salmo 32, ele diz que enquanto não confessei meu pecado, meus ossos se quebraram, se secaram. Mas como é isso que é isso? Davi está falando de algo científico, e hoje a ciência prova que uma pessoa que tem liberação demasiada de cortisol vai ter dor nos ossos, dor no corpo. E Davi disse, meus ossos se secaram, ou seja, os ossos ficaram tão doendo, porque liberou cortisol, o cortisol foi lá e provocou um problema sério nos ossos de Davi. Então nós vamos observar que Davi teve sintoma de depressão. Tem 3 pessoas na Bíblia que teve sintoma de depressão, e cada um por causa diferente. Por que nós adoecemos? Porque nós temos patologias. Aí você vai ver que Davi, a patologia de Davi era por causa do pecado. Ele pecou, e aquilo entrou numa pressão muito grande, de cobranças espirituais na vida dele, cobranças da sua consciência, e Davi, ele fala no Salmo 32 e 38, Davi fala sobre as dores de corpo dele, as angústias. Enquanto ele não confessou o pecado, os ossos se secaram. Depois ele confessou. Mas tem outro caso que é o de Jó. O capítulo 3 de Jó mostra que Jó teve perdas significativas. Foi a causa da depressão de Jó. Jó teve perdas terríveis. Perdeu a família, perdeu tudo. E Jó começou a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Se você ler o capítulo 3 de Jó, vai ver sintoma de depressão em Jó, ele se lamentando porque estava vivo. A vida de Jó estava em frangalhos. E ele teve, mas a causa dele já foi as perdas. Já tem Elias teve sintoma de depressão. Elias teve depressão. Não pode dizer que foi um momento de angústia, que ele teve sintomas de depressão. Mas Elias é por causa do medo. Elias estava com tanto medo de Jezabel, fugiu, se isolou, quis morrer. Então, são sintomas que uma pessoa de depressão. E
ali foi a causa dele, foi o medo. Ele estava com medo da morte, da ação da Jezabel. Então, nós todos podemos chegar a isso, dependendo das causas. Não é só o pecado, tem várias causas para a pessoa ter depressão, ter estresse. Isso, a pessoa se sente desmotivada, improdutiva, quando a pessoa está estressada no ministério, no cargo, na função, ou em algum emprego que a pessoa tenha. E tem problema de imunidade. Porque quando a pessoa está com depressão, por exemplo, vai ter baixa imunidade e vai ter mais problemas de saúde física. Você está doente mentalmente, você tem baixa imunidade. E vem uma coisa que se chama em inglês workaholic, que é a pessoa que está viciada no trabalho, de noite sem parar. Porque tem pastor que trabalha muito, sabe? Ele constrói, ele é maestro, ele é tudo. Então o estresse é uma coisa bem própria de gente que está fazendo muitas coisas desorganizadamente também, pode ter estresse. Ansiedade, nossa preocupação para o futuro. Insegurança, medo. Nós temos um grau de ansiedade. Às vezes tem pastores que estão muito ansiosos, não dormem bem, está com insônia, está com inquietação, com perturbação, com medo do que vai acontecer no ministério, com medo dos resultados, tudo isso. Pode passar. Depressão. Depressão é... As pessoas às vezes dizem, como é que um pastor tem uma depressão? No ano 2020, antes da pandemia, teve um ano que eu contei, durante o ano, 12 pastores se suicidaram na imprensa, né? Eu contei vendo nas redes sociais. 12 pastores se suicidaram no Brasil. E pergunto, por que um pastor chega a um ponto desse? O pastor é gente, é de carne e osso. E as pressões são tantas. E, de repente, ele vê que não tem saída e pode cometer uma besteira. E isso é uma coisa que qualquer pessoa pode acontecer. É um ponto fatal, mas pode acontecer. Então, os pastores também podem ter depressão. Depressão não é causa do pecado. Depressão é causa, realmente, é uma questão química, é uma questão emocional, é uma questão de que está vivendo momentos de muitas tribulações, de muitas pressões, de muitas lutas e de muitas perdas também que a gente tem na vida, né? Tem muito pastor extremamente deprimido mesmo e vendo uma crise gigantesca de depressão. Pastores, que nós na Bíblia, o caso de Davi que nós citamos aqui, o caso de Jó e outras figuras da Bíblia que estiveram bastante tristes em um momento difícil. Até Jesus teve tristeza. Ninguém pode dizer que Jesus teve ansiedade, estresse, depressão. Mas Jesus teve um momento que ele disse, minha alma está angustiada até a morte, até Jesus. Chegou a um ponto de uma angústia profunda. Disse, minha alma está angustiada até a morte. Isso é muito sério. E aí, quando você tem depressão, aí você vai ter questões com neurotransmissores cerebrais, na serotonina, que é hormônios ou neurotransmissores da depressão, adrenalina, serotonina, coisas assim, dopamina, que impede o prazer, a alegria e tal. Então, esses neurotransmissores não têm alguma dificuldade, eles chamam-se química cerebral, e ele se isola, fica sozinho, não fala com ninguém. E qualquer líder pode chegar, qualquer pessoa pode ter depressão. Depressão não é algo do diabo, depressão é apenas doença mental. Nós somos espírito, alma e corpo. O corpo adoece de várias doenças físicas, a alma adoece com doenças mentais, doenças emocionais, e o espírito adoece espiritualmente, por exemplo, dúvida espiritual, possessão, obsessão, são coisas que podem ser demoníacas. Pode passar. Tem uma coisa que é muito comum se falar hoje, assim, burnout, que é algo que fala da pressão que você vive, de esgotamento total. Isso é uma coisa muito comum entre pastores. Tem um pastor amigo meu lá da Bahia que está escrevendo uma tese dele de doutorado sobre isso. Ele passou por isso. Passou muitos anos sofrendo com burnout, ou seja, ele chegou a um ponto de desilusão, de vontade de parar de ser pastor, e de dormir mal, e esgotamento laboral.
qualquer profissional, um senhor de uma grande empresa, um profissional de qualquer área, pode estar tão pressionado no trabalho que ele pode chegar a ter burnout, que é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa. Mas quando você fala em burnout, não se está falando de estresse normal, mas um estresse relacionado com o que você faz, com o laboral, aquilo que você labora, aquilo que você faz. Você pode ter essa doença relacionada exatamente ao trabalho. Quando você chega a um ponto de desgaste, né? Tem um livro que eu li, que é O Homem que Confundiu o Trabalho pela Vida. Esse livro é maravilhoso. Está na internet, pode comprar. Vai mostrar que ele teve workaholic e chegou à depressão. Porque ele era viciado no trabalho, ele foi ficando estressado e passou a ter problemas de saúde mental a partir da relação dele com o trabalho. A relação que você tem com o trabalho tem que ser uma relação harmoniosa. Então, a pessoa começa a ter uma relação compulsiva no trabalho, uma relação de necessidade de cada vez fazer mais, de perfeccionismo, quero fazer melhor. Chega um momento que a pessoa não consegue chegar no nível que ele cobrou dele mesmo ou dos outros e ele vai adoecer. Então ele vai ter estresse do trabalho, sintoma de depressão, tem sintoma de depressão, sintoma de estresse, sintoma de ansiedade, desilusão, porque desiludidos eu fiz isso tanto tempo, ninguém reconheceu, ninguém me abraçou, ninguém cuidou de mim, aí ele chega no estado de desilusão. Mas ele pode chegar num grau de desistência. Existe pesquisa de pastores americanos, muitos pastores desistem do ministério. No Brasil é mais raro, mas também muita gente desiste, não aguenta a pressão e sai, pede para sair. Então, oscilação do humor, isso faz parte dos sintomas da burnout. Oscilação do humor. O pastor às vezes fica em estado de tristeza, angústia, alegria, muita coisa, né? Distúrbio do sono. Uma coisa importantíssima, cada um de nós está aqui, é ter um sono reparador. Quando você não dorme, quando você dorme, você vai fixar melhor suas memórias daquilo que acontece durante o dia. Quando você dorme, você vai liberar serotonina a partir do seu intestino para o seu cérebro. Quando você dorme, você vai ter saúde em várias áreas. Quando você não dorme, você passa a ter problemas sérios de saúde em todas as áreas também. Então, o sono reparador é bom para a saúde, é um remédio para a saúde. Falta de concentração, a pessoa que está com um problema dessa ordem, ele vai ter dificuldade de se concentrar e prestar atenção em alguma coisa. Isso vai prejudicando sua cognição, seu sistema cognitivo. E o corpo adoece também, mas tem problema de saúde, por causa da imunidade e tudo mais, começa a ter problemas de saúde em diversas áreas, e isso é muito interessante. Então vamos falar algumas coisas aqui. Como você vencer suas patologias, se está doente, se está triste, ou mesmo que você não tenha, mas você está à beira de ficar, à beira de um ataque de nervo, né? É preciso, Paulo disse para Timóteo, tem que cuidar de ti mesmo e da doutrina. Cada pessoa precisa aprender a cuidar de si mesmo, da sua fé, da sua vida espiritual, das suas emoções, da sua mente. Paulo falou renovar pela transformação da sua mente, renovação pela transformação da sua mente. Também precisa ser transformada para trabalhar para você. A gente está com a mente estressada, precisa melhorar. E ter que cuidar de ti mesmo é em todas as áreas, para ter que cuidar de ti mesmo, cuida de você. Então a gente espera que o médico cuide da gente. Cada um precisa cuidar de você mesmo. Cuidar de você é você cuidar de sua saúde física e emocional. Quantas pessoas que passam a vida toda nunca fez exercício físico, não faz uma caminhada? Precisa cuidar do seu corpo, da alimentação, né? Come bobagem demais, depois adoece. Cuidar da sua alimentação, cuidar do seu ir e vir, cuidar de fazer exercício físico, essas coisas assim. Administrar melhor, 3, pode falar comigo? Administrar o tempo. Nós nem sempre conseguimos administrar bem o nosso tempo. Nosso dia
tem 24 horas, né? Nós já temos 24 horas, nós precisamos aplicar isso corretamente, sabiamente, né? Eu disse uma pessoa falando, regra 8 por 8 por 8. 8 mais 8 mais 8. Então, 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso. Mas em 8 horas tem 3F, 3A e 3S. F. 3 horas, nessas 8 horas eu preciso ter família, fé, felicidade. 3F. 3A, alimentação, atividade física e aprendizagem. E 3S, saúde, socialização e sabedoria. Vamos falar isso? 3F é família, felicidade e fé. Vamos lá? Família, felicidade e fé. Ficar um pouquinho com a família, cuidar da sua fé e não perder o humor. 3A, alimentação, atividade física e aprendizagem. Vamos lá? Aí fala, a alimentação tem que ser saudável, né? Atividade física e ter o tempo para aprender coisas novas, aprender coisas boas. 3S é saúde, socialização e sabedoria. Vamos lá? Saúde, socialização e sabedoria. Isto é maravilhoso. 4. Gente que é ansioso, está trabalhando o tempo todo sem parar. Calma, respira fundo e vai devagar. Porque quem anda rápido demais, cansa rápido demais também. Quem quer fazer tudo ao mesmo tempo, não consegue fazer nada. É preciso diminuir o ritmo, botar no ritmo de equilíbrio. Né? Tem um tempo, 5. Todo mundo precisa ter um momento do nada, né? Porque nós sempre estamos fazendo alguma coisa. Se um dia de hoje eu não vou fazer nada, vou ficar aqui em casa quieto, só vendo a natureza, vou ali para a beira do mar, vou ficar olhando, pronto. Um tempo do nada, de não fazer nada. Um tempo de você ter ócio produtivo. O ócio que vai levar você a produzir. Ócio produtivo. Quem é líder distribui tarefas. 7, cuidar. Se você é uma pessoa sanguínea ou colérico, sei lá, agitado, encrenqueiro, briguento, natureza forte, não leva desaforo para casa, fala comigo, Wolf, eu vou fazer. Isso não ajuda em nada, né? Tem que equilibrar. Tem até um livro de Tim LaHaye de muito tempo atrás. Alguém já leu isso? Temperamentos controlados pelo Espírito. Quem já leu? Ele fala sobre isso há um tempo que não se falava nesses assuntos. Lá no passado, Tim LaHaye, escritor cristão abençoado, que escreveu vários livros, e ele escreveu um livro, Temperamento Controlado pelo Espírito. Eu li aquele livro, eu era jovem, bem jovem. E aí comecei a pensar seriamente sobre aquilo lá. Que cada um precisa ter um controle espiritual sobre a sua vida, um controle, aquilo que Paulo fala de domínio próprio. Domínio próprio é equilíbrio emocional. Então, ter cuidado com o seu temperamento, ter cuidado do seu equilíbrio emocional. Cuidar da sua vida emocional, de evitar conflitos, estar à flor da pele. Se disser, leva. Eu não levo desaforo para casa. Não leva desaforo mesmo, não deixa lá, não precisa brigar também com ninguém, né? Você leva nem desaforo para casa, nem brigar com ninguém. Tem gente que está sempre com os nervos à flor da pele. Daqui para ali tem uma cadeirada aí, né? Brincou, cadeirada nele. A cadeirada ficou forte no Brasil hoje, né? A gente está com nervoso, com nervo à flor da pele, qualquer coisa, cadeirada nele. Guarda a cadeira, por favor. Guarda todas as cadeiras da sala para evitar a cadeirada no irmão. Mas tem gente que está dando cadeirada na mulher, nos filhos, todo mundo está na cadeirada. Cadeirada emocional. Talvez não bateu a cadeira, mas disse coisa, desaforo, e ficou nervoso e brigou. Calma. Se você está ouvindo um desaforo, cala. A resposta, a palavra dita seu tempo com boa é. Tem que estar, a gente tem que estar pregando no culto, a pessoa diz uma coisa, né? Essa semana eu vi um líder de uma denominação,
Ele começou, alguém reclamar lá, ele pegou o microfone e jogou no chão. Saiu. Meu Deus do céu. E ali tem uma denominação grande no país. Cadê a nossa calma? Cadê, não é? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, ele tem que cuidar de vós. Tem ansiedade, lança toda a sua ansiedade aos pés dele e da glória. Respira fundo, diz amém. Venci mais essa vontade de dar um tapa em alguém. Ele está com vontade de fazer uma coisa. Respira fundo. Isso. Mais um tapa que eu não dei. Mais uma palavra que eu não disse. Mais uma resposta que eu não dei. Isso é muito legal para a vida. Quem vem à beira de um ataque de novo, tenta ter alguém. Se souber que você, no trabalho, você é muito nervoso, aí começa a botar apelido em você. E cadê você? Não. Fique calmo. Canta um louvorzinho. O marido está bravo, dizendo um cara de coisa. A mulher fica quieto, ó. Fica orando baixinho. Guarda o marido, Jesus, guarda minha esposa. Tem misericórdia. Porque se brincar, vai pegar os dois, estão brigando. Tem gente brigando, aí marido e mulher, tudo. Então, o mundo está muito tenso. O mundo está muito perigoso de viver. Nós vamos ter sabedoria para viver. Sabedoria para lidar com a oposição. Sabedoria para lidar com quem não nos ama. E amar quem nos persegue. A Bíblia diz que Jesus ama os teus inimigos e ama quem te persegue. Orar por quem te persegue. Persegue, ama. Perdoa por antecipação. E Deus vai te dar vitória, te abençoar muito. Essa capacidade que a gente tem de perdoar. Porque se você é um líder, por exemplo, e tá, qualquer coisa, você diz, não, irmão, aquele irmão me disse um negócio aqui, vou dizer na hora. Vai lá atrás, na casa dele, irmão, você disse, você está errado, eu acabei. Não. Calma. Você está sendo testado na sua... A Bíblia diz, pronto para falar, pronto para ouvir, tardio para se irar, tardio para falar. Tem coisa que não precisa falar nada. Que Deus responde por você. Fique calmo. Vamos acalmar nossa alma para não viver em crise. Depois arrepende do que fez. Quando você vive a beira de um taco de neve, você fala um bocado de bobagem, depois arrepende. Por que eu fiz isso? Né? Cuidado dos sentimentos. Paulo diz, escrevendo a Filipenses 2,5, diz assim: tem em nós o mesmo sentimento que é em Cristo Jesus. Então, tem que sentir o que Jesus sente pelas pessoas, amando, compreendendo, perdoando, não é? Cuidar dos relacionamentos. Relacionamentos saudáveis com a esposa, com o esposo, com o filho, com filha, com amigos, com amigas, com a igreja, com o trabalho que você faz. Aprender a se relacionar com a capacidade de ouvir, falar na hora certa, compreender, perdoar. São coisas próprias de quem vive em sociedade, um cristão. Tem que aprender a perdoar, perdão na sua casa, perdão em pais de filho, perdão de marido e mulher, perdão de pastor e ovelha, perdão. Perdão é a grande resposta que temos para nossas crises emocionais, para nossas chatices, para aquelas pessoas implicantes, pessoas briguentas, confusentas. Perdoa, tem prudência, não vive brigando, vive dizendo coisas que nos desgastam. Nós somos líder. Quando você fala uma besteira, você fica mais desacreditado. Então é preciso que a gente tenha essa graça que vem do Senhor. Ele disse que como cordeiro mudo Jesus foi, ele levou para o matadouro. Não disse uma palavra. Vamos aprender com ele a ficar calado. Porque o silêncio é uma resposta poderosa. Tá bom, gente? Então, 10. Todos nós precisamos de nosso tempo com Deus. Nosso tempo de oração, de fé, de leitura, uma leitura maravilhosa da Bíblia, um livro maravilhoso para ler, coisas assim. 11. Organizar uma agenda. Todo pastor, todo líder precisa ter uma agenda organizada para não ficar perdendo compromisso ou se chateando porque pegou compromisso demais. Tendo agenda, diz, eu não posso. Dia da sua folga, não tem agenda certa. Que minha mulher não ouça, né? Que às vezes eu quebro esse princípio, muitas vezes, mas estou errado. Quando eu faço isso, estou errado. Tem que saber disso. Conhecer e cuidar dos seus limites. Você não é o Superman.
Você tem que entender que todos nós temos nossos limites. Chegou no limite, não dá mais para fazer isso, vou parar, vou ficar uma semana quieto, porque eu estou morrendo aos poucos. Vou entender, meu corpo tem limites, minhas emoções têm limites, meu espírito tem limites, né? Nós não somos Deus, nem Superman, nós somos gente de carne e osso, que cansa, que se chateia, que dá vontade de brigar, que dá vontade de dizer um bocado de coisa. Tudo isso acontece conosco. E é preciso também esse ponto de equilíbrio, esse domínio próprio aí, também para os seus limites. Nós não somos donos de todas as verdades, nem temos todos os poderes, nem fazemos o que nós queremos. Nós fazemos, ou devemos fazer, o que Deus quer para nossas vidas. E o último aqui, organizar metas a curto e longo prazo. Todos nós que estamos aqui, nos organizamos na nossa vida, o que é que queremos para nossas vidas? Porque muita gente está naquela música daquele cantor mudante, deixa a vida me levar. Ele não tem nenhum propósito assim, eu quero chegar em tal ponto da minha vida, eu quero chegar lá e vou meta por meta. E quando nós não temos meta, nós fazemos coisas aleatórias. E um líder nunca deve fazer coisas aleatórias só, tem que fazer coisas com propósito, com propósito. E o propósito é onde eu quero chegar. Então tem que ter uma meta final que é chegar no céu. Não é para o céu agora, não vou morrer, agora sou obrigado a morrer para o céu, não. Você vai ter as metas de como viver nessa vida abençoado e feliz. Bom, eu vou ter um momento para ficar só com minha família, vou ter um momento para ficar só com Deus, vou ter um momento de ler a Bíblia, um momento de ler um bom livro. Eu vou organizar minha vida com metas. Por exemplo, eu quero ler a Bíblia todo um ano, então uma meta. Eu quero ler esse livro aqui, vou ler esse livro todo, em um mês, é uma meta. Eu vou evangelizar um lugar, não vou agora fazer todo dia, todo mês. Não, organizar a sua vida, ter metas boas, agradáveis, dizer assim, olha, um dia por semana eu vou desligar tudo e ficar quieto, desligar o celular, tudo, que o celular é o grande problema da nossa vida. É o que mais nos estressa hoje, ó, esse bichinho aqui, bichinho perigoso. Então tem que desligar e ficar com a mulher, com os filhos, bater papo, brincar. Quem é casado, namorar, faz parte, né? Nós também é filho de Deus. Então, organizar metas curto e longo prazo. Então, gente, o que eu quero dizer a você, que nós podemos ser melhor do que somos. Podemos viver melhor do que vivemos. Podemos alcançar coisas melhores do que já alcançamos. Nós podemos ir muito mais longe do que já fomos. Só é você começar, eu e você, a organizar melhor nossas vidas, organizar melhor nossos relacionamentos com Deus e com as pessoas, organizar melhor a maneira que nós lidamos com nós mesmos, conhece-te a ti mesmo, dizia Sócrates, conhecer melhor você, ter autoconhecimento, inteligência emocional, inteligência espiritual, para saber o meu limite, o que eu devo fazer, e pensar nos meus sonhos. Todos nós, a Bíblia diz que os velhos terão sonhos. Então eu já estou velho, mas eu tenho sonhos. Todos nós precisamos ter sonhos de que eu posso melhorar nessa e naquela área, eu posso abençoar alguém naquela área. Então eu preciso viver pensando de forma espiritual positiva e lidar com as minhas emoções com prudência, não dando lugar, ficar cheio de ódio, de ira, de ressentimento, de amargura. Eu me vingo, um dia dou resposta, um dia eu acabo com ele. Isso é coisa do cão. Nós somos filhos de Deus. Filho de Deus pensa assim, olha, me feriu, mas eu já perdoei. Quando ele ferir, não precisa nem ele. Se ele me pedir perdão, perdoa, não precisa não. Perdão é automático. Já perdoei você, acabou, né? Eu chego todo dia, não chego no fim do ano, eu perdoo os irmãos coletivamente. Eu digo, meus irmãos, olha, os irmãos que falaram mal de mim estão perdoados. Os que me caluniaram estão perdoados. Os que falaram mal de minha família também estão perdoados. E eu perdoo logo tudo, porque, você pode tomar sua ceia, não precisa pedir perdão mais não. Você já está perdoado. Vai em paz, não peques mais. Por que eu vou ficar brigando com ninguém? Eu vou acabar meus dias, minha alegria de estar com minha esposa, com meus filhos, vai ficar me acabando com gente ruim? Não. Vou gastar minha raiva de jeito nenhum. Vou deixar a raiva uma coisa bem necessária. Então, ficar gastando minha ira, ficar... Porque o irmão falou de mim. Não, por mim ele falou, porque o problema é dele, não é meu. Se ele está falando de uma coisa que eu não fiz, o problema é dele. Se ele me caluniou, o problema é dele, não é meu problema. O irmão me caluniou, estou irado, eu acabo com ele, eu vou para excluir ele da igreja, não faço nada disso. Se uma pessoa caluniar outro irmão, eu vou chamar, começar a me caluniar, é o problema dele. Não, eu não me defendo nesse aspecto. Porque quem defende o servo dele é o Senhor. Quem me defende é o Senhor. Gente, Deus abençoe, um grande abraço para vocês.